Olá, pessoal! Bem-vindo ao Entre Mundos. Retornamos com tudo nesse 2025 para continuar nessa jornada de aprendizado, nessa jornada de conhecimento, nessa jornada do despertar. Hoje vamos entrar mais ainda nessa questão de como nós vivemos entre mundos, entre as dimensões. E por que isso? Muitos de vocês me mandaram mensagem, questionaram por conta da recente exposição de objetos não identificados que tem aparecido na mídia, tem aparecido na internet, tem aparecido em todos os continentes e principalmente nos Estados Unidos. Então eu vim trazer um pouquinho das informações para você do ponto de vista dos seres multidimensionais, desses seres que já estão entre nós e contar um pouquinho da história envolvendo tudo isso. Nós não vamos entrar aqui nem em aspectos ufológicos, nem em teorias conspiratórias, porque esse não é o intuito desse nosso programa. O intuito desse nosso programa é trazer para você que nos assiste aí da sua casa a consciência de que não estamos sós e a consciência de que temos várias dimensões, vários mundos convivendo ao mesmo tempo com o nosso. Então vamos por partes, tá? Eu vou começar contando para você um pouquinho da história da Federação Galáctica. O que aconteceu neste nosso universo, nesse nosso pedacinho de várias galáxias que a gente reconhece como Nebadon. O universo como um todo, a criação divina, ela é dividida em diversos quadrantes. Cada um desses quadrantes passa por um processo de evolução. Esse processo variou um pouquinho de quadrante para quadrante e no nosso quadrante, que é esse que eles chamam de Nebadon, várias galáxias, vários planetas, vários sistemas solares, como o nosso sistema solar, passou pelos processos de evolução. Dentro desse nosso quadradinho, desse nosso pedacinho que é Nebadon, existiram muitas guerras galácticas. O que são essas guerras galácticas? Aqui eu vou usar até um arquétipo para vocês entenderem. Vocês assistiram já Star Wars ou Star Trek, que tem aquele combate entre seres mais com a consciência do todo e seres mais sombrios que buscam a dominância, a manipulação? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui em outras galáxias, principalmente guerras que ocorreram no sistema de Órion, aquela constelação que tem aquele cinturão que a gente reconhece como as Três Marias, na constelação de Pleiades e na constelação de Sírius. Todos esses sistemas sofreram fortes guerras galácticas, guerras da luz e da sombra, que depois a gente vai contar um pouquinho mais dessa história para vocês. Só que conforme os seres foram evoluindo, a luz foi vencendo, a luz foi tomando posse da evolução desses sistemas. Então aquelas consciências que são mais conectadas a luz divina, a valores como a compaixão, a valores como o amor, a valores como o respeito, eles ganharam as guerras, principalmente em Órion, principalmente em Lira, em Pleiades, em Sírius, Andrômeda e todos esses que a gente vem falando um pouquinho sobre eles aqui. Então nós que estamos aqui na Terra e estamos passando por esses processos de dualidade, de uma certa forma, enfrentamos também essa animosidade, essa dualidade, esse enfrentamento de luz e de sombra. Só que esses seres, eles já passaram por isso. Dentro do propósito evolutivo, esses seres que acabaram, que a gente chama ascensionando em consciência, eles se transmutaram em consciências e em sociedades que vivem pela paz, que vivem pela integração e pelo respeito de toda a diversidade. Esses seres, eles decidiram fundar uma federação, que é o que a gente chama de Federação Galáctica dos Mundos, ou Federação Galáctica ou Intergaláctica da Luz. Essa federação tem colocado seus olhos sobre a Terra. A federação, o que é? A união
de vários seres, a união de vários planetas, a união de vários povos, a união de várias consciências multidimensionais. Então, olhando pela federação, você vê vários tipos de seres. Esses seres que temos falado tanto deles, esses que a gente tem essa roupagem mais alienígena para nós, tem seres que são como que a gente reconheceria como celestiais, que são anjos, que são arcanjos, todos eles trabalhando em prol da unidade, em prol do todo, da consciência, do respeito e evolução da galáxia, do planeta, das consciências como um todo. Então, olhando que a ideia deles é o quê? Que todos nós consigamos evoluir, que todos nós possamos ascensionar e criar essa proximidade com a luz, essa proximidade com o Criador e viver nessa unidade, viver nessa reciprocidade, nessa união de mentes, nessa união em respeito e compaixão. Imagina que incrível que seria se nós hoje conseguíssemos viver em unidade, conseguíssemos viver em compaixão, em amor e aí eliminar dualidade, violência, doenças, limitações, escassez, todas essas coisas que nos puxam para baixo, nos deixam mais primitivos. Essa federação, ela foi fundada e ela é coordenada por mentes muito evoluídas. Aqui no nosso quadrante, muitos seres são responsáveis por essa federação. Então vocês já devem ter ouvido de alguns comandos, como o comando Ashtar, de Ashtar Sheran, o comando Esmeralda, regido por Maria e Arcanjo Rafael, o comando micaélico, regido por Miguel, por Mica, por Arcanjo Miguel. Mas o que essa federação tem feito? Essa federação, ela dá o suporte aos planetas, aos povos, às consciências que estão passando pelo processo de dualidade ou de sequestro às vezes, porque muitos estão manipulados ainda pela sombra. Então essa federação dá o suporte nesse processo para ajudar com que aqueles seres que estão passando pela evolução de consciência consigam ter o apoio e a segurança, a proteção principalmente da luz. Então a federação tem colocado seus olhos em nós há muito tempo. Eles seguem, claro, um comando divino. Então, o planeta Terra, como a gente já conversou aqui, ele já passou de deixar de ser aquele planeta de provas, expiações, dores, dualidade, o sequestro, a manipulação da sombra, para passar por um processo de regeneração, onde nós podemos ter mais independência e mais conexão com a luz. Neste processo, a federação se aproximou muito mais de nós. A federação, ela tem muitas naves, ela tem muitos seres, ela tem muitas consciências. Muitos estão aqui, encarnados entre nós, falando como uma semente estelar. Muitos estão aqui num desdobramento em fractal. Se você não lembra, corre lá no YouTube, vai no episódio de fractais para entender um pouquinho melhor, mas nós vamos também voltar nesse assunto. Mas o que é importante nós entendermos desse processo para chegar lá nos avistamentos? Nós que estamos aqui na Terra, estamos aqui vivendo a nossa experiência humana, nós temos essa visão material ainda. Nós temos essa visão tridimensional, da terceira dimensão. Então, às vezes, para a gente é difícil entender que existem outras dimensões, que existem outros mundos convivendo conosco ao mesmo tempo. Mas eles existem. Então, tem esses seres multidimensionais de consciências galácticas que estão entre nós. Nós temos consciências de seres intraterrenos. Nós temos todo um reino de elementais, de Elohims, de dragões, de seres intraterrenos também, de seres subaquáticos vivendo conosco. Não só aqueles seres que às vezes a gente reconhece, é um animal vivendo na nossa experiência aqui material, mas seres que às vezes, na nossa percepção, eles não são visíveis num primeiro momento. Só que quando a gente vai despertando e quando a gente vai evoluindo, e agora neste processo que a Terra está, onde está vindo
um feixe enorme de luz para cá, e principalmente você que está aqui assistindo esse programa, o que está acontecendo? Nós estamos descortinando as nossas dimensões. Então é como se o véu que nos cega da terceira dimensão tivesse sendo retirado. Isso nos permite ter mais contato, nos permite ter uma percepção maior disso que às vezes é invisível aos olhos dos outros. Não é uma clarividência, é só a consciência da sinergia. Quando nós temos a nossa consciência ampliada, o ver o invisível acaba sendo natural. É um dom nosso. Então, muitos de nós estão passando exatamente por esse processo. Sabe quando você olha por baixo da cortina? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando por baixo do véu. Para quê? Para ver o outro mundo, para ver os entremundos. Então, nesse momento na Terra, nós estamos com essa capacidade de vermos os seres galácticos, os seres intraterrenos, os seres elementais. E isso vai ficar cada vez mais forte. E é incrível, porque é um mérito meu, seu, de todos nós que estamos aqui, encarnados, vivendo uma experiência humana. Por quê? Nós estamos atingindo níveis diferenciados de consciência. Esse é o primeiro ponto. O nível de consciência mais amplo nos permite aceitar, ver e perceber esses entremundos. Então, esse é o primeiro passo para essa quantidade de avistamentos que nós temos. O segundo passo nessa quantidade de avistamentos, aqui nós vamos voltar na Federação. A Federação já tem olhado para a Terra desde que começou esse processo da regeneração. Eles ficaram mais próximos, principalmente nesse último século. Então, muitos seres acabam se envolvendo, se aproximando para ajudar no processo de expansão. Só que teve um movimento humano que acabou gerando muita preocupação da Federação. Quando nós, como humanos, criamos armas nucleares e usamos essas armas nucleares, isso gerou um grande desequilíbrio no sistema. No nosso sistema da Terra, então nas nossas placas tectônicas como um todo, essas placas onde nós criamos, lembra que a Terra ela tem as placas tectônicas, tem aquele grande círculo de fogo, tem as nossas movimentações de magma, vulcões e companhia, tem um movimento natural. Quando nós utilizamos essas armas, nós geramos um certo desequilíbrio nessas placas. Somado a isso, a consciência nuclear para a guerra, para a violência, não é algo mais permitido no nosso sistema. Então isso gerou o quê? Uma proximidade maior da Federação da Luz. Nessa proximidade maior, muitos seres de luz, muitos seres de consciência evoluída vieram à Terra. Muitos deles, inclusive, chegaram a se apresentar como comissários, como diplomatas perante as nossas autoridades. E especialmente um ser vinculado à Federação, que é um ser que é de Vênus, nós já falamos sobre os venusianos, que se aproximou aqui da Terra lá na década de 50, para realmente nos ajudar a oferecer o quê? Ajuda da Federação para que os nossos processos de paz fossem permanentes, para que nós pudéssemos viver longe desta violência. E principalmente eles vieram oferecer ajuda neste monitoramento e nessa cautela dessas placas, porque se essas placas desequilibram, a gente já sabe o que acontece. É muito desastre natural. São muitos terremotos, são muitos tsunamis, são muitos desvios naturais. E a Terra como um todo, ela tem esta consciência. Os seres que habitam aqui a Terra têm essa consciência. Na época, essa ajuda não foi tão bem recepcionada e esses seres se retiraram, mas eles ficaram próximos. Eles continuam nesse monitoramento, nos dando o suporte. Muitas das naves que nós temos visto é dessas naves de monitoramento. Só que todos os avistamentos são naves da Federação. O que a gente chegou a grande hora da invasão alienígena? Vamos correr para as montanhas, para os bunkers, para dentro de casa, para o meio da floresta? Precisamos nos desesperar? Não precisamos. E é por isso que a gente está falando disso hoje aqui no Entre Mundos. Vamos desmistificar um pouco até essa visão, tanto
do domínio, tanto essa visão negativa que nós temos dos seres multidimensionais, e vamos desmistificar também aquela visão do Salvador. Vamos começar pela parte negativa, para depois a gente contar a outra parte. Muitos desses seres, desses avistamentos que estão sendo vistos, não são tecnologias alienígenas. Muitos desses avistamentos são tecnologias humanas. Muitos desses avistamentos são tecnologias militares. O que tem acontecido? Às vezes a gente fala, nossa, mas é um objeto que ele tem um formato diferente, não é possível que nós tenhamos tecnologia para desenvolver isso. Há 2, 3 anos atrás, a gente achava também que foguete não ia dar ré. A gente achava que não dava para manobrar um foguete aqui na nossa dimensão. E nós não estamos fazendo isso. Não cedam à ignorância, às vezes, ou a comodidade da ignorância de que nós não somos capazes de criar algumas tecnologias. Sim, nós já somos capazes de criar algumas tecnologias. Muitos desses artefatos que têm aparecido são tecnologias militares. Muitos são ligados à tecnologia militar de monitoramento. Então, muitos estão em fases de teste. A gente não vai entrar em teorias militares aqui, não é esse o fundamento. Então, vamos começar que uma boa parte disso é instrumento aqui da própria Terra, é de conhecimento dos nossos governos, é de conhecimento em breve também da nossa população. A segunda parte de muitos desses instrumentos, tecnologias humanas que estão aparecendo, são tecnologias humanas enriquecidas com conhecimento e tecnologia não humana, que seria tecnologia alienígena. Lembra? A Federação veio para cá, conversou e teve contato com alguns humanos. Só que não só a Federação veio. Os seres negativados, alguns seres que trabalham para a sombra também vieram. Estão aqui também em contato. Lembra, a gente está nessa fase de escolher os nossos processos entre a luz e a sombra. Qual lado nós ficaremos? Nós ficaremos do lado do domínio, do lado da violência, ou nós ficaremos do lado da paz, do lado da consciência, do lado amoroso? Hoje, todos eles estão escolhendo, estão desenvolvendo também, dando suporte para não virar seres que são desprotegidos. Então, tem uma parte de tecnologia aí que é enriquecida com uma consciência superior. Mas não são só esses que têm aparecido, tá? A gente tem visto naves realmente de seres de fora daqui da Terra, tá? Quando você olha aquelas navezinhas de 2, que parece que tem 2 andares, a grande maioria delas são seres de não-luz, tá? Alguns têm passado por aqui, eles estão sendo monitorados pela Federação. Eles estão sendo acompanhados pela Federação. Não vai ter um ataque de seres negativos. Quando vocês começarem a ouvir coisas sobre isso, lembra? Seres negativos, eles buscam o quê? Domínio, medo, dominação. Exclua isso da mente de vocês. A Federação, lembre-se, essa grande colônia de seres, de consciências, de planetas, de povos, estão também monitorando. Não há mais espaço para a sombra. A sombra deve ser retirada, ela deve passar pelo processo de transição. Há planetas que estão nesse jugo mais de domínio que eles podem ser realocados, então eles estão sendo monitorados. Uma grande parte de orbes que estão aparecendo, principalmente aqueles ovais azulados, alguns que parecem gotas, os tic-tacs que já falamos, aqueles bem compridinhos, esses são naves em geral ou sondas da Federação, tá bom? Que também estão fazendo, lembra? Principalmente os monitoramentos e a estabilização das nossas placas tectônicas e também daquele círculo de fogo que nós temos, onde tem uma incidência muito grande de magma e de magnetismo da Terra. Só que tem uma outra parte de avistamentos que está sendo bastante frequente, que são de seres intraterrenos e de seres que vivem em colônias subaquáticas. Lembra? Estamos vivendo entre os mundos, a gente está se preocupando às vezes
com o que está vindo de fora. Realmente tem muitas naves da Federação fora, muitas sondas chegando, mas principalmente nessa fase, essas aparições, o que vem aqui de grupos, e esses grupos são todos da luz, tá? De intraterrenos e de seres subaquáticos. Eles se posicionaram para nos ajudar, no sentido de trazer mais estabilidade, mas principalmente de trazer disciplina. O humano, como ser, nós aqui como povo, somos muito sapecas. Às vezes a gente usa a tecnologia de uma forma muito irresponsável e assim tem sido feita. Nós às vezes acabamos fazendo alguns experimentos de armas, de quânticos que geram desequilíbrio. O que esses seres fizeram? Eles se posicionaram no sentido de nós estamos aqui. Nós, inclusive, estamos aqui há mais tempo, com mais tecnologia e mais consciência do que os humanos. Nós estamos aqui vivendo em paz. Então, essas aparições acabaram vindo também desses seres intraterrenos que moram em estruturas, em diferentes consciências aqui junto conosco, só que no dia a dia nós não os vemos ainda, porque em breve poderemos vê-los. Lembra que esse processo da Terra, ele é muito intenso. Nós temos o apoio desse grande grupo intraterreno e subaquático da luz. Nós temos o apoio da Federação da Luz. Mas quem precisa ainda fazer o trabalho somos nós. Sou eu e é você. Um ser de fora, um ser intraterreno, ele não vai na tua casa pegar a vassoura e limpar a tua casa. Ele não vai fazer esse trabalho. O trabalho interno tem que ser feito. O trabalho nosso no dia a dia, no nosso emocional, no nosso mental e no nosso energético tem que ser feito no dia a dia. Os seres de luz precisam do nosso trabalho de transformação, do nosso trabalho de expansão de consciência, do nosso trabalho, da nossa predisposição pela união, pela paz e pelo amor universal. Então aqui eu faço um convite para vocês. Abandonem o medo. Olha quanta consciência está aqui para nos ajudar. Eles não vêm nos salvar, eles não vêm varrer a nossa casa, porque esse não é o papel. Assim a gente não aprende, assim a gente não passa pelo processo evolutivo. Qual que é o papel deles? Impedir a sombra, para que nós tenhamos essa oportunidade. Então não se preocupem com essas notícias, não se preocupem achando, agora a invasão acabou, vamos ser todos levados, vamos ser todos sequestrados. Não vamos, pessoal. Vamos ter que trabalhar. Vamos ter que pegar a vassoura e limpar a nossa própria casa. Então vamos fazer isso. Olha que delícia que é esse processo. A gente está tendo apoio de seres que conviviam conosco e a gente não via. E agora nós podemos vê-los para nos lembrar que nós estamos amparados, para nos lembrar que mais consciências estão aqui para nos ajudar. Peçamos ajuda, mas ajuda, não salvação. Vamos tirar essa ideia de que nós precisamos ser salvos. A nossa salvação vem de dentro. Quando nós conseguirmos seguir valores de luz, os valores de virtudes, os valores que nos levem a viver de uma forma mais harmônica, mais integrada, mais respeitosa e mais amorosa, aqui nós vamos nos salvar. Então vamos lutar para isso. E aqui o convite que eu faço a todos vocês é: vamos ajudar a despertar a luz, vamos ajudar a despertar as consciências. Nós não temos que nos preocupar nesse momento, você que está aqui vivendo, trabalhando, tendo a nossa experiência com será que os governos vão negociar ou não? Isso. Tem grupos olhando para isso, existem grupos diplomáticos, nós vamos falar dos seres que lidam com essas questões mais diplomáticas. Mas vamos nos preocupar com aquilo que nós podemos ajudar a Federação e esse grupo intraterreno da luz, que é o quê? Trazendo mais luz, aumentando a nossa frequência, aumentando a consciência, perdendo o medo, perdendo aquela ilusão de que nós ou precisamos ser salvos ou nós sempre seremos dominados. O poder também está em nós e é isso que eles vêm nos lembrar,
de que nós podemos, nesse momento, fazer a diferença na transição planetária. Então, quer uma dica de como ajudar nesse processo? Primeiro passo, perdoe. Trabalhe o perdão. Trabalhe o perdão de quem você não gosta, de quem você trouxe dor para a tua vida. Trabalhe o perdão a você mesmo. Porque assim a gente aumenta a consciência de luz e aumenta cada vez mais a proximidade desses seres. Muitas naves da Federação têm se aproximado. Tem um grande grupo que está a caminho também daqui para trazer mais frequência, para trazer mais sabedoria, trazer mais consciência, mas eles só podem ajudar se nós nos permitirmos. Então vamos permitir a entrada da luz, vamos permitir a entrada do amor, vamos permitir a entrada do respeito. E isso a gente faz no dia a dia, através da faxina interna. Então, peguem as suas vassouras e vamos limpar o nosso eu, porque chegou a hora de nós fazermos a nossa parte. Então, bem-vindo ao Entre Mundos, onde nesse momento nós estamos vivendo entre todos esses mundos e vamos continuar falando de todos esses seres por aqui. Fica com a gente, um lindo 2025 para todos vocês.